E aí, meninos? Tudo bem? Tudo numa boa? Tudo tranquilo? Né? Hoje, dia 5, aula de português, tá? O que a gente vai aprender hoje na aula de português? A gente vai aprender como se comunicamos via jornal, né? É, Vocês nasceram em uma época em que o jornal já não é tão utilizado assim. O jornal que o professor diz é aquele jornal de papel que você compra lá na banca de revista, que você abre, folheia, né? Aqui em Goiânia a gente tem o Popular, né? A gente tem o Correio, a gente tem aquele daqui, que ele é mais baratinho, certo? Então, como que se faz essa comunicação, né? A gente não tem vários textos, várias manchetes ali para chamar a atenção, né? É isso aí. E por que que o jornal hoje em dia caiu um pouquinho em desuso? Depois da aparição da internet, a distribuição de notícias ela ficou muito rápida. Muito rápida. Uma coisa acontece agora, 5 minutos depois já está na internet, todo mundo já está sabendo, certo? Assim que as notícias correm hoje em dia. Deixa eu dar uma... Isso, ficou melhor aqui, tá? Então, olha só, hoje ficou muito rápido. O que acontece com o jornal? O jornal, a notícia sai, né? Eles têm que mandar um repórter lá para ele averiguar, né, isso tudo que aconteceu. E ele vai escrever a matéria, o jornal vai ser prensado, vai ser impresso, né, com aquela notícia, para depois ele chegar na sua mão. Então, olha só aí, correu um tempo até o jornal ser impresso, né? Então, muitas vezes a pessoa nem compra mais o jornal, certo? Mas o que que o jornal tem de bom? Ali no jornal você vai ter a notícia detalhadamente, cada detalhe, cada coisinha, certo? Tudo bem? Então vamos ver como que se escreve um jornal, o que que eles fazem, o que que vocês vão fazer? Pausa o vídeo aí agora, né? E peguem aí o livro de português de vocês e vai lá para a página 55, onde a gente vai começar a aprender essa comunicação, tá certo? Página 55, olha só o título que a gente tem aqui em cima, comunicação via jornal, tá? Pausa o vídeo, coloca na página, chegou na página, despausa o vídeo, vamos continuar a aula. O aluno, né? O aluno Lucas, estou falando com você, Lucas, não esquece. Conversa com seus amiguinhos aí, do jeito que eu combinei com vocês. Eu não posso te mandar as fotos do meu livro, porque o meu livro tem essas coisinhas aqui, tá? Nas páginas de atividades, ele tem as respostas, né? Que é pra me ajudar vocês a responder a atividade certinho, tá? Então eu não posso te mandar as fotos. Então pede aí, pede pro Ítalo, pede pro Nicolas, tá? Ó, te manda lá no WhatsApp, você pode me mandar as fotos das páginas que eu tenho que fazer? Eles vão te mandar as fotos, tá? Você não precisa escrever as perguntas, você vai fazer só o seguinte, você vai pegar a folha de papel e um caderno, vai escrever lá, ó, respostas das páginas 55, 56, 57, 58, livro de português. Aí você vai colocar número 1. Aí você vai pegar a foto que te mandaram, vai ler a pergunta da número 1 e vai falar, a resposta é essa. E lá você vai escrever sua resposta. Vai soltar umas linhas, vai fazer a 2. Se tiver A, B, C, vai fazer A, B e C. Tá bom? Não esquece, não fica sem responder atividade. Tá? Agora vamos lá. E quem tem o livro, respondendo o livro, tá bom? Olha só, vamos lá, página 55, comunicação via jornal. A gente tem 3 pontinhos aí embaixo no livro, tá? Alguém em sua casa lê jornais? Que tipo de jornais, impresso ou digital, né? Então olha só, os jornais também se adaptaram à internet. A gente tem muito jornal digital. Alguém nas suas casas lê jornal? Compra jornal para ler de manhãzinha, todo dia ou de vez em quando, né? Tá lá o jornal para vocês verem. Aqui em Goiânia compra-se muito aquele jornal daqui, né? Por quê? Porque ele é muito baratinho e ele costuma dar brindes, né? Então isso atrai muito clientes. Certo? Então, provavelmente alguém aí já viu sim um jornal, mesmo se não foi na sua casa, foi na casa de um tia, de um tio, de um avô, da avó, tá? Então tá lá o jornal. Então, apesar do consumo hoje ser menor, sim, existe muita gente que ainda consome jornal, inclusive o jornal de papel, aquele impresso, aquele impresso, tá? Então tá aí a pergunta para vocês, tá? Alguém em sua casa lê jornais? Sim ou não, né? Que tipo de jornal que ela lê? Ela lê o jornal na internet, lá na tela do celular, ou ela lê o jornal, ela vai lá e compra realmente o jornal para ela ler, tá? E você, já leu algum jornal? O que achou da experiência? Vocês já pegaram algum jornal na mão de vocês? O que vocês acharam, né? Porque vocês são uma geração que já cresceram com a internet aí bombando, né? Já estava a 1000 por hora. O professor cresceu, já tinha internet, já tinha internet. Mas aqui no Brasil a internet estava engatinhando ainda. Então tinha muita coisa que a gente não consumia na internet. Hoje a gente consegue fazer basicamente tudo pela internet. Então a geração de vocês cresceu com essa facilidade, né? E aí, o que aconteceu? Vocês algum dia encostaram no jornal, viram como é que é feito as manchetes, né? Leu uma matéria de esportes, leu uma matéria sobre saúde, conseguiram fazer isso, né? Pegaram na sua mão um jornal?
tá? E o terceiro pontinho é o quê? Você acha que o jornal impresso pode desaparecer? E aí, vocês acham que pode desaparecer? Na minha opinião de professor, apesar de ter assim, muitas pessoas que ainda consomem esse tipo de jornal, que preferem, a tendência da sociedade é se modernizar a cada geração. Com a minha geração, ela se modernizou. Com a geração de vocês, ela vai se modernizar mais ainda. Então, eu acho que sim, que o jornal impresso vai acabar desaparecendo, né? Porque a tecnologia avança tão rápido, e o meio da imprensa, o meio de comunicação vai junto. Por exemplo, igual eu falei antes, para a gente ter uma notícia demorava. Agora, se uma coisa acontece lá no outro lado do mundo, 15 minutos depois a gente aqui no Brasil está sabendo. Né? Explode uma bomba lá na China, 15 minutos depois a gente está sabendo aqui. Né? Enquanto o jornal da TV ou o jornal impresso vai averiguar, vai saber isso, não. Tem um usuário do Twitter que ele tá lá na China, ele twitta, nossa, tal coisa aconteceu, e aí já aparecem filmagens e aparecem notícias, e aí de repente a internet já está cheia explicando tudo o que aconteceu, certo? Então as coisas estão bem mais dinâmicas, né? Então eu acho que sim, que o jornal impresso vai acabar desaparecendo, porque o consumo dele vai se tornar, eu não vou dizer irrelevante, mas vai se tornar mais, como que palavra que eu uso? Escasso, porque vão ser pouquíssimas pessoas. E a gente sabe que para uma empresa sobreviver, ela precisa de consumo, que muitas pessoas consumam. Então vai acabar que essa matemática não vai bater. Né? Ele vai produzir muito jornal, vai gastar muito dinheiro para produzir aquele jornal, para poucas pessoas comprarem. Então vai acabar fechando o jornal, tá? E o que é que muitos jornais estão fazendo, né? O jornal que ele, opinião do professor, o jornal que ele insistir em ficar impresso e não ir para a internet, ele vai fechar. Mas o que é que pode acontecer? Ele pode se modernizar. Ele pode deixar de fazer o jornal impresso, ele pode criar vlogs, pode criar canais de vídeo, certo? E ali ele continuar trabalhando com notícias, mas hoje do meio diferente, né? Acabar evoluindo, né? Porque quem não evolui fica para trás. Tá bom? Então, eu acho que o jornal impresso um dia vai acabar. Acho que hoje, não, vai demorar um pouquinho, mas vai acabar, tá? Então, vamos lá para a página 56. A página 56, a gente tem lá o título, ó. Primeira página de jornal, né? Olha aí, tá? Vamos ler aí esse primeiro parágrafo para saber o que ele está querendo falar para mim. O jornal é um dos meios de comunicações mais antigos que existem. Até hoje, ele é lido e consultado por muitas pessoas. Sua principal função é de informar, deixando os leitores a par do que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. As notícias mais importantes do dia são representadas na primeira página de um jornal. Então, olha só. O professor devia ter pego um jornal aqui para ele ter um exemplo, né? Mas olha só, eu não leio o jornal, então não pego o jornal. E é muito difícil a gente encontrar jornal se a gente não for comprar, né? Mas olha só, se vocês já viram o jornal, e a gente vai ter exemplos aqui, o que a gente tem lá na primeira folha? A gente tem o nome do jornal. Por exemplo, o jornal aqui de Goiânia, bem famoso e bem, tipo assim, quisto, é O Popular. Lá em cima a gente tem O Popular, né? O nome do jornal. E aí o que o jornal quer fazer na primeira página dele? Ele quer chamar a sua atenção para todo o conteúdo que tem ali nas outras páginas. Então ele vai pegar todas as notícias, todas não, mas as notícias mais relevantes que ele está dando ali naquele dia e vai colocar na capa com fotografia, certo? Por exemplo, vamos supor que teve um escândalo com política. Vamos supor aí que o Jair Messias Bolsonaro xingou alguém, né? Aí vai ter uma foto de um Bolsonaro apontando o dedo assim e a manchete em textos, né, em palavras grandes: presidente Jair Messias Bolsonaro ofende tal pessoas com palavras de baixo calão. Né? Aí vai estar lá, exposto na primeira página. E lá embaixo vão ter outras manchetes. Por exemplo, vamos supor que teve um jogo aqui entre Goiás e São Paulo, e o Goiás venceu a partida. Né? Aí vai estar lá, ó, Goiás joga bem, vence São Paulo em Serra Dourada. Vai estar lá a notícia. Né? Vamos supor que Goiânia vai ter um festival de música, Vaca Amarela, né? Você já ouviu falar do Vaca Amarela? É um festival de música que tem aqui em Goiânia. Muito legal, tá? Vai estar lá, ó. Vaca Amarela convida Anitta para festival. Vai estar lá, né? Aí tá lá, Anitta vai cantar em Vaca Amarela. Então todas essas notícias mais importantes vão estar lá na capa com suas imagens. Aí vai ter, né, a manchete com os textos maiores e ali um resumo daquela notícia
pequenininho, né, nas letras menores. E vai estar lá a página que aquela notícia não tá. Vamos que vai estar, por exemplo, vamos supor que não tem uma notícia ruim do Bolsonaro também, tem uma notícia boa, né? Jair Messias Bolsonaro consegue abaixar juros de impostos no Brasil. Aí tá lá, Jair Messias Bolsonaro consegue abaixar os juros dos impostos no Brasil. Vai estar lá na manchete, na capa, né? Aí eu quero ler essa matéria, vai estar lá, página 53, né? Aí opa, vou lá na página 53, vai estar essa matéria, vai estar lá a foto do Bolsonaro, né, na área de economia, vai estar a manchete e lá vai estar todo o texto, né? Lá na página está um texto pequenininho para me apresentar. Agora lá na página em que chegou a matéria em si, vai ter um texto enorme me explicando tudo que eu preciso saber sobre aquele assunto, certo? Então olha só, uma das principais páginas do jornal é a capa. Tá? Tanto é que a gente fala assim, nossa, você foi notícia de capa de jornal, quer dizer que você foi o centro das atenções, né? Olha lá, certo? Então vamos continuar, olha só. Como eu falei, essas notícias que a gente tem em destaque na capa são as manchetes, tá? E olha só como que o texto vai explicar pra gente quais são as manchetes. Manchetes é o título principal de uma edição. Em jornais, a escrita com letras grandes é publicada com destaque indicado ao fato jornalístico mais importante entre as notícias apresentadas na edição. Então, olha só, a manchete, aquela que eles querem dar destaque, eles vão colocar letras maiores, né, lá no título, né, eles vão dar um destaque na página, né, lá na capa, ele vai ter uma foto maior do que as outras, essa vai ser a manchete principal. E as outras vão ser manchetes também, só que não tão tipo assim, principais, né, quanto aquela primeira, né, não tão relevantes quanto aquela primeira, certo? E a gente tem a linha fina ou olho. O que é a linha fina ou olho? É um complemento da manchete ou do título da notícia, que apresenta outras informações ao leitor sobre o fato noticiado. Eu não falei que lá na página, por exemplo, tá lá, Jair Messias Bolsonaro consegue abaixar imposto no Brasil. Vai estar a foto do Bolsonaro. E essa frase que eu falei, ela vai estar em palavras grandes, bem escuras. Jair Messias consegue abaixar impostos, tá lá bem grande. E aí lá embaixo eu tenho que ter um pequeno resumo dessa notícia, tá? Então vai estar lá, em letras pequenininhas. Presidente Jair Messias Bolsonaro, através de lei, número tal, não sei o que, com conversa do Planalto, consegue abaixar juros no Brasil. Mas os juros só competem apenas a áreas de saúde, educação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai estar lá um pequeno resumo. Aí, opa, me interessei. Vou lá na página dessa notícia para me ler, né? Porque é isso que o jornal quer. Ele quer me chamar a atenção para aquela notícia, tá? E aí, o que mais que a gente tem no jornal? A gente tem a chamada. Constitui-se geralmente de um título e de um resumo da matéria referente a esse título. É comum, porém, encontrar chamadas constituídas apenas por título. Sua função é atrair a atenção do leitor a uma notícia. Opa, então olha só, eu falei que a gente tem um título da notícia lá na capa e um pequeno resumo da notícia. Tem notícias que às vezes a coisa tá tão quente, né, com aquilo acontecendo. Por exemplo, a gente teve uma presidente nesses últimos anos que foi a Dilma, certo? Dilma Rousseff, né? E por meios políticos ela acabou sofrendo um impeachment. O que é um impeachment? É quando decidem retirar o presidente antes do seu mandato acabar, né? Acham que ele não está fazendo um bom trabalho, então, opa, dá licença, a gente não quer mais você aqui. Ela sofreu esse impeachment, ela acabou saindo, certo? E aí, na época, eram notícias que estavam sendo amplamente divulgadas, né? E aí, o jornal sabe que a pessoa vai ler aquela matéria, então ele nem coloca o resumo, ele quer chamar a atenção só pelo título. Então, coloca lá uma imagem, vamos supor, da Dilma, na época que estava tendo o título, uma foto da Dilma onde ela está triste, e aí do lado, letras bem grandes, bem escuras, sem resumo nenhum, falando, presidente, novas notícias sobre impeachment, confira agora. Mas nada, não tem um resumo. Por quê? Porque tá todo mundo falando disso, ele sabe que ele não precisa pôr o resumo ali, que a pessoa vai querer ler, né? Opa, será que aconteceu agora? Vamos lá ver, certo? Então, isso também acontece na manchete, mas o normal é isso que o professor falou, tá? A manchete, as fotos, né? E o pequeno resumo com o título lá em cima, chamando a atenção. E aí a gente tem a notícia, né? A notícia, basicamente, o que ela é? Ela é um texto informativo. A gente não estudou sobre textos informativos aqui no livro, vocês lembram? Vocês fizeram atividade? Se não lembram, volta lá no livro que vocês vão encontrar. A gente não estudou sobre aqueles alunos que faziam percussão, que para eles estar na escola, para eles estar no projeto, eles tinham que sair da escola, eles faziam música, eles tocaram até internacionalmente. Aquilo é um texto informativo. Aquele texto poderia estar dentro de um jornal, porque ele está me dando informações, né? Ele está me noticiando sobre aquilo. E olha só como se define notícia, tá? A notícia informa um fato atual importante para a comunidade de forma confiável e objetiva, certo? Então, olha só, em um jornal, a notícia tem que
Pessoal, desculpa, né? O vídeo parou abruptamente aí, né? O professor teve que fazer um corte porque infelizmente ele esqueceu de colocar o vídeo em modo avião e acabou recebendo uma ligação, tá? Mas olha só, a gente tá falando sobre notícia, certo? E eu falei sobre os textos informativos que a gente aprendeu, né? Que é basicamente uma notícia, né? Agora eu vou ler aqui de novo só pra gente não perder o ponto, tá? Notícia: informa um fato atual importante para a comunidade de forma confiável e objetiva. Olha só. Confiável e objetiva, né? O jornal, né? Inclusive o jornal da TV também tem que fazer isso, tá? Só que ele é imagem, né? O jornal ele é impresso. O que acontece? Eu falei que hoje a notícia no mundo está bastante polarizada, né? A gente consegue receber notícia assim. Só que existe muita gente que eu não sei o porquê que é apenas atenção em cima daquela notícia, certo? E aí ele acaba publicando notícias falsas só para ele ganhar compartilhamentos, para ele ganhar like, né? Isso é o que? Isso é falta de honestidade, isso é falta de ética, isso é falta de humildade, certo? Tudo aquilo que a gente aprendeu no ensino religioso, né? Essa pessoa não deve ter tido essas aulas, certo? Por exemplo, acontece lá na China uma explosão, que eu falei, né? E aí logo está sendo espalhada aqui para o Brasil. Só que você tem que tomar cuidado nas notícias que você lê. Vamos supor que o usuário do Twitter, Joãozinho Vida Louca, publicou a notícia e ele quer atenção. Ele falou: nossa, explodiu uma bomba na China e morreram 1.500 pessoas. De onde ele tirou essa informação que morreram 1.500 pessoas? Eu vou ter que averiguar, vou ter que ver se é verdade, né? E aí eu vou ler a notícia, eu vou procurar, não tem lugar nenhum falando que morreu 1.500 pessoas. Só que às vezes é uma notícia tão chocante que as pessoas leem e falam: nossa, morreu 1.500 pessoas, e já começam a compartilhar. O que acontece? As fake news começam a se compartilhar. E aí, às vezes, outra pessoa que também quer atenção ainda aumenta mais ainda esse número em cima dessa notícia falsa que o Joãozinho deu, né? Só que aí, o que o jornal faz? Opa, peraí, vamos lá verificar essa notícia, né? Ou eles mandam um repórter lá pra China, ou eles já sequer têm um repórter lá, alguém que possa representá-los lá, e fala assim: ó, vai lá conferir pra mim. Aí esse repórter vai lá: não, sim, realmente explodiu uma bomba aqui, foi um atentado terrorista, mas felizmente ninguém morreu. Certo? E aí o jornal, o que ele fez? Ele foi lá checar a informação. Ele foi ver as notícias para publicar só a verdade, certo? Existem muitos jornais, muitos jornalistas que infelizmente publicam notícias falsas? Sim. Mas esses são jornalistas ruins, né? Provavelmente não vão ficar muito tempo aí no mercado, certo? Então olha só, o jornal vai lá, verifica, né? Pega todos os dados e coloca, né? Muita gente lá no Twitter vai e publica a notícia correta? Sim, muita gente vai lá e publica a notícia correta, certinho, né? Porque a pessoa está sendo honesta. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem muita fake news, certo? Agora, no jornal desse daqui, existem várias pessoas trabalhando, tá? Vai ter uma pessoa que vai escrever a matéria, né, certinho. Vai ter o repórter que vai lá no campo verificar o que aconteceu para ver se tudo isso que está sendo dito é verdade. Por exemplo, sai uma notícia sobre uma pessoa, né, sobre um artista. A artista se separa e bate na esposa. Né? Alguém publicou lá no Twitter. Às vezes é uma pessoa que só está com inveja daquele artista e foi lá e criou todo aquele zum através do nome daquele artista, né? E aí, o que o repórter do jornal vai fazer? Ele vai entrar em contato com a assessoria de imprensa daquele artista e vai falar assim: não, isso realmente aconteceu? A assessoria de imprensa vai querer proteger, é lógico, né? Mas eles não podem falar mentira. Se tiver acontecido, o que eles vão fazer? Não, a gente não quer falar sobre esse assunto, não sei o que, tá. E o repórter vai entender que sim, pode ter acontecido, porque a assessoria de imprensa dele foi bem evasiva comigo, me tiraram. Né? Então, olha só, ele foi buscar informação. Ou então ele pode ligar lá com o pessoal da assessoria de imprensa e falar assim: não, isso jamais aconteceu, a gente inclusive está processando a pessoa que divulgou essa notícia, porque isso é uma fake news, né? E eu pô, não, então tudo bem, eu vou publicar aqui no meu jornal a notícia verdadeira. Aí o pessoal ainda agradece: não, obrigado por estar ajudando, né? Porque eles nos ajudam a trazer notícias, certo? As nos informar, eles estão nos ajudando, certo? A nos informar da maneira corretamente. E aí ele vai lá e publica no jornal dele: ó, é mentira que o artista fulaninho de tal se separou e ainda agrediu sua esposa. A notícia foi divulgada por um usuário tal no Twitter e
trata-se de uma mentira, não se sabe por que tal pessoa fez isso, a assessoria de imprensa já está processando o responsável por essa notícia, aí ele vai dar a notícia toda certinha, né? Ele vai verificar aquele lá, né? As notícias na internet são legal? São legais, mas a gente tem que saber filtrar, né? O que eu tenho que fazer? Eu não vou ler só a manchete daquela notícia lá, tal pessoa fez isso, e aí vou compartilhar. Não, se eu ler a manchete, eu vou ler o texto. E aí, lendo o texto, eu vou falar, nossa, isso aqui tá estranho, eu acho que isso aqui não é verdade. Vou pesquisar sobre o assunto. Aí, se for verdade, sim, compartilha, vai ser legal. Você tá expandindo o conhecimento para outras pessoas. Agora, se for mentira, não. Você vai lá e põe mentira. O que acontece muito, né? Na minha família, eu vou dar um exemplo aqui do professor. Existem pessoas mais velhas que estão entrando na tecnologia, né? Ou até que já estão dentro. Hoje, a tecnologia que essas pessoas de maior idade gostam é o quê? É o WhatsApp. Certo? A gente tem muitos idosos, pessoas de meia idade que utilizam o WhatsApp, certo? E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas gostam muito de, tipo assim, apareceu uma manchete, tal pessoa fez isso, e elas gostam, opa, nossa, tal pessoa fez isso, eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp para me mandar, mas nem leu a notícia, tá? Porque ela é irresponsável? Um pouquinho, tá? Mas, tipo assim, não de maneira como vou dizer assim, indônia, né? Que ele esteja querendo fazer o mal, né? Ele acha que aquela notícia é verdade, né? Mas não é. E aí, o que eu faço muitas vezes? Por exemplo, vamos supor que é o meu avô. O meu avô leu lá que a Terra é plana. A gente já deu esse exemplo aqui, me lembro. A Terra é plana por causa disso, disso e disso. Aí meu avô, nossa, olha só, achava que a Terra é redonda. Vou mandar lá no grupo pro pessoal ver. Ó, a Terra é plana, gente, tá aí a notícia. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela notícia, vou lá no WhatsApp particular dele e vou mandar assim, ó. Isso daqui é mentira, tá? Se o senhor pesquisar na internet assim assado, você vai ver que, tipo assim, várias provas falam o contrário, que não, a Terra é redonda assim, a Terra não é plana, por causa disso, disso e disso, tá? Então a notícia, ela costuma se disseminar mais ou menos desse jeito. Então toda notícia que vocês forem compartilhar, verifiquem. Tá? Para você não compartilhar mentiras, né? Para você não ficar como bobo ali, nossa, olha só, o cara acreditou naquela notícia. E 2, até para você proteger os seus celulares e computadores, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você dá uma notícia sobre um jogo, né? E clica pra ver, né? Às vezes aquilo é só uma mentira. E você acaba, sei lá, gastando um dinheiro, colocando cartão de pai, colocando cartão de mãe, né? O seu celular acaba pegando um vírus, né? Porque a única coisa que ele quer é que você clique ali, né? Porque aquilo vai chamar tanta atenção. Por exemplo, ele vai falar assim, ó. Ganhe tantas moedas nesse jogo apenas respondendo essa pesquisa, né? Nenhuma empresa faz isso. A empresa, ela quer ganhar dinheiro. Ela não vai te dar moedinhas do jogo só pra você responder uma pesquisa, tá? Então, toma cuidado. Tá bom? Então a gente tem que ter responsabilidade com a notícia. Se você for escrever uma notícia, né, por exemplo, se eu passar um trabalho para vocês, escreva uma notícia sobre fatos que estão acontecendo hoje no Brasil. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar. Vamos escrever uma notícia sobre o coronavírus. Pesquise sobre o coronavírus. Certo? Veja lá o que está acontecendo, vê se tudo isso que está acontecendo é fato, é verdade, para você não escrever nenhuma mentira, né? Porque várias pessoas vão ler, então você tem a responsabilidade de falar apenas a verdade, tá bom? Então, vamos lá, né? Abaixo desse quadrinho, vamos terminar a nossa aula, tem esse texto, tá? Olha só o que o texto me fala. O jornal escrito não consegue noticiar os fatos na hora. Eu não falei que o jornal demora, né? Ao contrário das pessoas na internet, o jornal demora para publicar a notícia, porque tem todo um processo, tá? Então, olha só, o jornal escrito não consegue noticiar os fatos na hora em que eles acontecem, perdendo em dinamismo para a televisão, o rádio e a internet, tá? Inclusive, eu citei só a internet, mas ele fala aqui que ele pede para televisão, rádio e internet. Mas a televisão e o rádio pegam as notícias de onde? Pega as notícias da internet também. Então hoje a gente está tão globalizado que o mundo inteiro está na internet. O que você pesquisar, não importa o que for, mesmo você pensar, nossa, é besteira, eu vou pesquisar isso aqui, mas não vai ter nada. Vai ter alguma coisa falando sobre esse assunto. Se você pesquisar sobre ratos, vai ter o assunto. Se você for pesquisar sobre pipas, vai ter o assunto. Se você for pesquisar sobre carros, vai ter o assunto. Tudo. Então a internet roda muito rápido. Ele colocou a televisão e o rádio aqui porque muitas vezes a televisão e o rádio conseguem, por exemplo, sai aquele plantão da Globo, né, que a notícia sai na hora. A maioria daquelas notícias foram pegas na internet, tá? O que aconteceu? A notícia na internet, opa, aconteceu isso aqui. Repórter, aconteceu, vamos fazer o plantão, né? Então, olha só, eles dependeram da internet para isso. A mesma coisa acontece com rádio. Então, a internet é a grande culpada dessa velocidade das notícias hoje em dia, tá? Que pode noticiar os fatos no exato momento que acontece. Rádio, a TV e a internet, que pode noticiar os fatos no exato momento que eles estão ocorrendo. A diferença
em tempo entre ocorrência do fato e a publicação acontece porque o jornal escrito precisa de um tempo maior para que a notícia seja escrita e revisada. O jornal organizado e impresso, por esse motivo, o jornal impresso geralmente tem uma versão digital, atualizada durante o dia, tá? Então, o que eu falei? Aconteceu a notícia, eles precisam mandar o repórter vai analisar, vai escrever o texto. Aí ele escreveu aquele texto, vai publicar. Não, esse texto que ele publicou vai passar por outra pessoa, a pessoa vai ler e vai analisar. Não, tá legal o texto, tá beleza, realmente é isso, pode publicar, né? Então, tem todo esse tempo. E aí, depois disso, vai pra prensa, e aí ele vai ser impresso. Depois que ele vai ser impresso, ele vai entrar no caminhão, vai para as bancas de revista, para ir as pessoas começarem a comprar. Então, levou um tempo, né? Na internet não. Aconteceu tal coisa, eu vou lá no meu Twitter, eu vou lá no meu Facebook, no meu Instagram, pronto. Divulguei a notícia em 5 minutos, certo? Mas essas notícias que são divulgadas em 5 minutos, geralmente tem aquilo que eu falei, né? Elas não são verificadas, então tem que saber dosar ali pra gente ver o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, vamos lá. E aí, deixa eu ver aqui, quais são as páginas que vocês vão responder de atividades? São muitas atividades hoje, tá bom? Só que são só atividades simples aí sobre o jornal, né? Porque jornal é uma coisa simples de fazer. E no futuro a gente vai fazer um trabalho, tá? Ah, inclusive teve alunos que buscaram um material lá na escola e não pegaram a cartolina. Eu não sei se foi a professora Jane ou a professora Jeane que esqueceu de entregar. Mas nesse material de vocês era para ir junto a cartolina. Os alunos, os pais dos alunos que conseguirem ir lá na escola hoje para buscar ela, por favor, busquem. Tá? Os que não conseguirem, me avise que eu vou ver se eu dou um jeito de levar essa cartolina aí para vocês, tá bom? Português, dia 5, tá? Olha só, as atividades vão ser da página 57 até a página 60. Então, olha só, é tudo aquilo que a gente já aprendeu. Vamos supor que eu vou ler a número 1, tá? Página 57, tá aí a atividade, tá? Página 57. Olha só, 1. Observe a primeira página dos jornais a seguir. Depois converse com os colegas e o professor sobre a questão proposta. Tá, professor, mas eu estou em casa, eu não consigo conversar com os colegas e o professor. Conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o avô. Ou até mesmo se vocês quiserem conversar no WhatsApp entre vocês, podem conversar. Nossa, olha só esse jornal, como é que tá a folha, olha só, tem uma foto. Olha só o quanto a notícia principal, o texto dela é maior, né? Olha só aí no jornal O Globo, a notícia tá lá, ó. SEG é proibida de fazer convenção de gás no Rio. Conversão de gás no Rio. Então, olha só, a principal notícia do Globo, esse jornal deve ser distribuído lá no Rio de Janeiro, é essa daqui. Ele está falando que tal empresa é proibida de fazer a conversão do gás lá no Rio de Janeiro. E aí tem o resumo da notícia, né? Engraçado que não teve foto, geralmente a foto vem, tá? Podem olhar todos esses outros aí, vamos ver um outro aqui. Ministro classifica de gravíssimo o problema narcotráfico do Brasil, tá? Então, olha só. Esse jornal aqui, aí já tem a imagem e tem lá a proibição não, né? A notícia do ministro sobre o narcotráfico no Brasil, né? Por que tem a foto do helicóptero aqui? Porque os traficantes estavam usando até aeronaves para fazer o tráfico de drogas, né? Narcotráfico quer dizer tráfico de drogas, né? E tá lá o texto, a notícia, né, em textos grandes e o resumo aqui embaixo, tá? Então olhem esses textos aí, pergunte pro seu pai e pra sua mãe. O seu pai e sua mãe vai ter consumido bastante jornal na vida deles, tá? Porque eles não pegaram a internet como a minha geração pegou, porque apesar da gente ter pego a internet engatinhando, a gente pegou a internet, então muitas coisas a gente não via realmente por jornal. O seu pai e sua mãe com certeza já leram um jornal na vida deles. Perguntar, pai, como é que era? Como é que a notícia era feita, tá? Olha só, os pontos que eram para vocês discutir em casa aí com o pai, com a mãe, com o irmão. Dos jornais acima, quais você conhece ou já ouviu falar? Desses jornais aqui, você já ouviu falar de algum deles? Quais? Tá? Algum desses jornais é da região de onde você mora? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Estado do Maranhão não é, Folha de São Paulo não é, Zero Hora não é, o Estadão não é, Jornal do Brasil não é, o Liberal não é, o Globo não é, Gazeta do Povo não é. Então a gente não tem jornal aqui das nossas regiões. Se tivesse aqui um jornal daqui, se tivesse um O Popular, a gente fala, opa, tem sim, o jornal O Popular é aqui da cidade de Goiânia, tá? Quais são os jornais mais importantes do seu estado? Tá? Eu já vou dar essa resposta aqui para vocês. O jornal mais importante do nosso estado é o jornal O Popular, que ele é do grupo Jaime Câmara, tá? Ele é um grupo muito grande, tá? Então ele é um dos maiores jornais que a gente tem aí no estado de hoje, tá? E aí vai até a página 60 para vocês responderem, tá? Ó, tem a 2, tem a 3,
Olha só, mais um exemplo de página de manchete de jornal, né? Olha só, a foto gigantesca do Neymar lá, né, segurando a medalha, né? Brasil leva ouro inédito no futebol. O Brasil nunca tinha sido campeão olímpico, né? E aí a gente acabou conseguindo. Tá lá a notícia com a grande foto e com o texto da notícia bem grande pra gente ver, né? E aí vocês vão estar a página 60 até essa página aqui para vocês responderem. Tá certo? Então tá aí, apresentei para vocês o que é jornal. Desculpem pelo cortezinho que teve no meio do vídeo, mas o professor esqueceu de colocar o celular em modo avião, então ele acabou recebendo uma ligação e aí o vídeo para. Então eu vou juntar essas duas partes e vou mandar para vocês, tá bom? Então bons estudos e boas atividades para vocês.